Calma que esse vídeo já vai começar. Você que assistiu os jogos do Palmeiras no Paulistão, o Wallplay é a melhor solução para você. São 3 planos sensacionais que atendem às suas necessidades. O melhor aqui de longe para você é o Wallplay Futebol, onde você tem os 91 jogos do Paulistão ao vivo, os 3 jogos exclusivos da Max, você tem Libertadores, você tem Champions League, você pode assistir em qualquer dispositivo que você quiser, televisão, tablet, celular e ainda assistir em 2 telas simultâneas e criar 4 perfis. Como você faz para assinar o Wallplay? Tem 2 links aqui, ó. Tem um fixado no comentário desse vídeo e o outro na descrição. Você quer assistir o jogo de hoje entre Palmeiras e Inter de Limeira? Já corre e assina o Wallplay, que é a melhor opção para você. Vamos para o vídeo. Então vamos lá, meus amigos. O prejuízo gigantesco que o Palmeiras terá se não se classificar para a segunda fase do Paulista. Fica aqui com a gente que eu vou te explicar o que pode acontecer no bolso do Palmeiras e no calendário do Palmeiras se não se classificar para a segunda fase do Paulista. Atualmente, essa é a situação do grupo. São Bernardo com 19, Ponte Preta com 18, Palmeiras com 13, Velo Clube com 5. O Palmeiras joga hoje contra a Inter de Limeira, e é essencial ganhar. A Ponte Preta ontem ganhou com um golzinho marvado, cara, no final do Mirassol, ganhou de 2-1. E o São Bernardo, que também é um time que tá voando, de fato, esse time esse grupo do Palmeiras é o clube, é o grupo onde mais os líderes estão pontuando ali, né? Onde mais os times em geral estão pontuando, mas isso não é desculpa. O São Bernardo que ganhou do Noroeste ontem, adivinha? Ganharam do Noroeste, a gente que empatou com o Noroeste, os caras ganharam. Inclusive, acho que o Carlão meteu gol ontem também no Noroeste, ó. O Noroeste ganhou. Ainda. Então ganhou de 3-2. E aqui, cara, quais serão as consequências se o Palmeiras não se classificar? Ó, caso o Palmeiras não se classifique para o Campeonato Paulista, caso o Palmeiras não se classifique para o Campeonato Paulista, ficará do dia 23/2, 23 de fevereiro, dia do jogo contra o Mirassol, até o dia 30/3, sem absolutamente nenhum jogo. Nenhum jogo. Isso gera um prejuízo milionário para o clube. E uma das metas esportivas do Palmeiras, que inclusive foi apurado, né, pelo o COF, Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, que o Palmeiras todo ano ele faz aquelas metas, né, até onde o Palmeiras pretende chegar. E aí o Palmeiras precisa se organizar quanto a isso. E qual eram as metas do Palmeiras em 2025? Chegar às semifinais do Paulista, chegar às quartas de finais da Copa do Brasil e Libertadores e terminar no G4 do Brasileirão. São metas modestas, né? São metas consideradas modestas. E aí, isso era a previsão que geraria um faturamento de 64 milhões em premiações. Então, caso o Palmeiras não se classifique para o Campeonato Paulista, que perca as fases finais do Campeonato Paulista, cara, é um prejuízo financeiro enorme, uma pressão com a torcida. Acredito que na questão da pré-temporada, talvez ajudaria, mas eu vou falar para você que eu não fico esperançoso, Arlen, porque cada vez que esse time tem tempo para treinar, ele consegue voltar pior, né? Consegue voltar não apresentando nada de novo. Então, isso também me preocupa. E aqui, primeiro, antes de eu passar nos outros jogos, né, olhar os jogos aqui de Palmeiras, de Ponte Preta e de São Bernardo, eu quero saber sua opinião a respeito do assunto. Cara, é desastroso, né? Inclusive, ontem saiu a tabela aí do Brasileirão, né? Desse ano, até as 12 primeiras rodadas, e as primeiras já começa. O primeiro jogo é contra o Botafogo, né? Pra ter uma ideia. Uhum. Eu acho que o terceiro é contra o Corinthians e tal, depois dá pra gente mostrar com mais detalhes também. Mas o Brasileirão já vai começar com jogos muito pesados. E aí você tem duas coisas, né? Você ficar muito tempo sem jogar e os outros times com ritmo de jogo, você quase tá no começo de temporada de novo, né? Você tem uma intertemporada ali. E, cara, é um prejuízo financeiro, acho que é o que mais pesa, né? Porque é isso que é foda, né? Você fica pensando na saúde financeira do clube, e aí depois o clube tem saúde financeira e não contrata, aí fica difícil também, né? Mas é desastroso. O Palmeiras se colocou nessa situação, acho que de graça, né? Uns jogos bestas, você bem citou aí, o Noroeste, pô, Red Bull em casa, sabe? Era 2 joguinhos aí, com 4 pontos a mais, já ia estar de boa, assim. Realmente se enrolou sozinho, né? O pessoal até fala, às vezes, você fala que perdeu para si mesmo, e o pessoal, não tem nada a ver, né? Tem os adversários, eu sei que tem adversário, a gente tem que respeitar, mas
né, no Paulistão em si, você tem que se impor, né, mano? O time de interior comparar com o Palmeiras reserva, mesmo hoje tendo muita molecada, ainda o Palmeiras, assim, financeiramente é muito superior, então não dá para chegar nessa situação. Tudo bem que nos outros grupos, até dei uma olhada aqui, o Palmeiras estaria classificando em todos os outros grupos, menos do Corinthians, né, que também tá bem nivelado, se bem que o Corinthians está bem à frente aqui. Mas os outros estaria classificando, mas, né, se caiu nisso aqui, todo mundo resolveu jogar bem, né, tirando o Vela ali, a Ponte Preta mesmo vinha de um ano horrível e agora tá jogando bem. O São Bernardo sempre dá trabalho, né? Mas tinha que entrar mais ligado, cara. Parece aquele outro ano, né? Que a gente poupou também na fase de grupos e classificou no finalzinho. Exatamente. Então, cara, agora vamos para as projeções, sim. Sim, você achou que ia ser fácil? A gente tem que fazer projeção aqui, olhar jogo de São Bernardo, meu amigo, olhar jogo de Ponte Preta, com todo respeito aos dois times aqui, mas é uma situação um pouco inédita para a gente fazer meio que contas ali de classificação. Você pode colocar na tela, por favor. Os quatro. Ah, já colocou aí? Os 4 jogos do Palmeiras. Palmeiras e Inter de Limeira. Inclusive, tem um guerreiro hoje, amigo meu, que vai lá assistir Palmeiras e Inter de Limeira. Ele falou para mim, pô, cara, eu vou muito desconfiado, mas vou. E a Inter de Limeira, me corrija se eu estiver errada, não ganhou um jogo no Campeonato Paulista. Ou ganhou? Deixa eu ver. Não ganhou um jogo, Inter 6 Limeira... empates e 2 derrotas. Então, a Inter não ganhou um jogo no Campeonato Paulista. Então, pelo amor de Deus, eu não sei o que o Abel vai fazer hoje, mas vai com um time titular. Tem que ir com o time titular hoje para ganhar e para ficar 2 pontos do São Bernardo. Agora, cara, do São Bernardo, perdão, da Ponte. É do São Bernardo, da Ponte Preta, exatamente. E aí, a Ponte Preta, você quer alternar a aba ou você quer falar todos do Palmeiras primeiro? Fala o Palmeiras, senão fica meio Aí depois o Palmeiras pega o São Paulo, que inclusive tá folgado ali na sua liderança, o São Paulo que tá bem tranquilo, tá levando numa boa. Aí eu digo para você também que a questão do grupo aí acaba pesando, mas não serve para ser, não tem que servir de desculpa, né, cara? Não tem que servir de desculpa. O Palmeiras pega o São Paulo no Allianz e é obrigação ganhar. Se torna ainda mais necessário ganhar. O São Paulo está em primeiro com 14 pontos. Depois mas o São Paulo vem o Novo Horizontino em segundo com 11. Então, o São Paulo está com um jogo a menos em relação ao Novo Horizontino. E o São Paulo está muito tranquilo nessa questão. O Novo Horizontino tem 9 jogos, o São Paulo tem 8. E a não ser que o São Paulo corra o risco, Erno, o São Paulo pega Ponte Preta e São Bernardo. Não sei se essa é a ordem, ou São Bernardo e Ponte Preta. São os 2 últimos adversários do São Paulo na última rodada. Se o São Paulo já estiver tranquilo, já estiver classificado, com a possibilidade de classificar em primeiro, você tem alguma dúvida que o São Paulo vai oferecer resistência? Até por essa questão também da pré-temporada, porque o Zubeldia tá usando o time reserva lá. Ele tá alternando bem. Eles vão jogar bastante, igual eles jogaram com o Botafogo na última rodada no passado. Você entendeu? Vão ter aquela vontade de... Mas enfim, não dá nem pra culpar o São Paulo aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que a culpa é toda nossa. Aí depois tem Palmeiras e Botafogo de São Paulo, né? Aí, o que eu vou falar pra vocês? Não ganhar, pelo amor de Deus, né? Exato. Aí, Mirassol e Palmeiras, e posso falar bem a real? Jogo difícil. Mirassol é time de primeira divisão. Então, é obrigação do Palmeiras ganhar do Mirassol? Para mim, é obrigação do Palmeiras ganhar do Mirassol. Mas agora, perceba como a situação se complicou aqui. Agora, os jogos da Ponte Preta. Bota na tela, por favor. Chega a ser engraçado, né? Chega a ser desesperador. Eu tenho que fazer conta, cara. Ó, Ponte Preta e Botafogo. Ponte Preta vai ganhar do Botafogo, vai, gente. Vai ganhar do Botafogo. A esperança aqui fica com o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo duro ou empatar com a Ponte. Ponte Preta e Bragantino. Aqui jogo duro. Se bem que o Bragantino, eu tenho a impressão que o Bragantino só joga contra o Palmeiras. Eu tenho essa impressão. O Cleiton frangou ontem de novo, inclusive. Então, eu tenho a impressão que o Lucas Evangelista, principalmente, acho que ele fala assim, cara, acho que é a minha oportunidade de ser vendido. É jogo contra o Palmeiras? Eu acho que eu vou tentar dar o meu máximo aqui. E aí ele joga um absurdo. Enfim, a Ponte, que tem um jogo a mais que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras e o Velo, né? Tem um jogo a menos aí em relação a Ponte e São Bernardo. Então, cara, essa é a situação que preocupa a torcida do Palmeiras. Porque caso o Palmeiras não se classifique,
fica com uma data gigantesca. Eu até pensei que teriam jogos da Libertadores nesse meio do caminho, do dia 23 de fevereiro ao dia 30 de março, mas não tem. É só em abril, dia 2, se eu não me engano, dia 2 ou dia 4 de abril, que começa ali as fases da Libertadores. Então, cara, eu tô tentando olhar aqui só o saldo de gols. Ó. O Palmeiras tem mais gols pró que a Ponte Preta, mas o saldo de gols é igual. Então, numa eventual ponto a ponto, caso o Palmeiras fique no ponto a ponto ali com a Ponte Preta, hoje dependendo, com um jogo a mais, um jogo a menos, o Palmeiras poderia passar a Ponte Preta. Se você quiser colocar o grupo do Palmeiras aí, por gentileza, na tela. Eu coloquei do São Bernardo aí, que inclusive tem uma tabela mais difícil, só que eu acho que já tá muito à frente, né? Muito acima já. Aí, ó. Palmeiras e Ponte Preta, papapá, empate, gols pró, saldo de gols, 5 está empatado. Está empatado. E aí, normalmente, o critério de desempate são os gols marcados. Então, meus amigos, se empatasse com a Ponte Preta, ok, o Palmeiras ainda se classificaria. Mas aqui, o que eu vejo, cara? Fazendo aquela matemática de padeiro, que a gente não vai entrar aqui e ficar tabelando as coisas, né? Fazendo aquela matemática de padeiro, se a Ponte não tropeçar, a Ponte precisa empatar com o São Paulo e empatar com o Bragantino. Se a Ponte não empatar com o São Paulo, ou perder, ou empatar, e o Palmeiras não pontuar, aí já era. Aí realmente já era. Porque aí tem que depender de outros adversários, né, cara? A gente tem a treta de ter um clássico nessa reta final e o jogo do Mirassol. É doido, né? Que os dois jogos mais difíceis aí, que é São Paulo e Mirassol, não duvido nada do Palmeiras ganhar e se enrolar contra o Inter de Limeira e Botafogo, né? Mas eu até falei isso no clássico contra o Corinthians. Não que o Corinthians seja fácil, mas hoje eu considero o Corinthians mais fácil que o São Paulo, especialmente pro Palmeiras, né? O Palmeiras tem sempre muita dificuldade com o São Paulo. Então, contra o Corinthians, a gente tinha muito ganho aquele jogo lá, né? Eu vou discordar de você, cara. Falei. Eu acho que o Corinthians hoje joga o melhor futebol dos três. Eu assisti ontem Corinthians e Santos. O Corinthians hoje joga o melhor futebol dos três, mesmo o Corinthians tendo perdido pro São Paulo. Eu acho que ontem foi o primeiro jogo mais ou menos do Corinthians aí. E mesmo o São Paulo tendo ganho deles, de fato, o jogo com o São Paulo o Corinthians se tranca com o Palmeiras, fica lá atrás e consegue achar um gol, né? O jogo com o Corinthians ele não é tático, ele é psicológico. Mas o contra o São Paulo, eu acho que é mais plausível o Palmeiras ganhar no Allianz. Se fosse no Morumbi, aí eu diria para você que a dificuldade seria grande mesmo. Mas é preocupante, né, cara? Você não acha? Sim. Falando do Corinthians, está muito, como diria Mauro César, pragmático e resultadista, né? Ontem não via a bola, o Santos estava dominando, de repente, 2 bolas, gol, acabou o jogo. Inclusive, tomou uma pressão no final, mas né, o Santos também não estava se ajudando muito. O Palmeiras, faltou muito isso pro Palmeiras, né? Enquanto em alguns jogos que jogou mal, simplesmente ganhar, aquela bola perdida que o Palmeiras já fez muito, né? E alguns jogos que jogou bem, contra o próprio Corinthians, não conseguiu ser eficiente, né? Então, e tinha gente que reclamava ainda do pragmatismo do Abel, né? Não, só ganha às vezes na sorte, ganha. Que seja, velho. Futebol às vezes é isso mesmo. O Palmeiras, às vezes também, esse negócio de jogar muito bem, jogar demais, não resolve. Igual eu falei, o Corinthians não acho que tá jogando muito bem. Só que tá ganhando jogos, né? Teve jogos que eu vi do Corinthians que os caras machucou danado. Só que ganhou 1-0, 2-1 ali, e nisso daí tá com a melhor campanha, né? Então o Palmeiras já teve muito isso, o Palmeiras do Abel, especialmente, né? Já jogou mal e já ganhou jogos muito importantes e hoje tá ao contrário, às vezes até joga bem e acaba empatando, perdendo o jogo. E sabe o que é o agravante dessa situação do Palmeiras? É que é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer nos próximos jogos, mas o Palmeiras se colocou nessa situação não é pelo fato de perder, é pelo fato de não ganhar. Porque perdeu um jogo só. O Palmeiras só perdeu um jogo. Se você for olhar aqui os jogos que o Palmeiras jogou, a única derrota do Palmeiras foi contra o Novo Horizontino, porque o Palmeiras ganha da Ponte, ganha do Guarani, ganha do Santos. O Palmeiras vai pontuando, mas só que eu não vou falar azar, não, porque é incompetência mesmo, viu? Não conseguir pontuar, de não conseguir ganhar de Água Santa, né? De não conseguir ganhar até do Bragantino, por exemplo, não conseguir ganhar do Noroeste. Então, isso vai cobrando o seu preço, o não ganhar. A derrota ali que o Palmeiras teve, Novo Horizonte, não pesou tanto. É mais aquele futebolzinho em que você não consegue ganhar aquele jogo previsível, né? Sim. É você não conseguir fazer a sua parte no jogo previsível. Por quê? Se o Palmeiras
tivesse dentro das dificuldades ali dos jogos mais difíceis, vamos falar aqui Santos. Se o Palmeiras tivesse empatado com o Santos, empatado com o Bragantino, que eu ainda digo que é um adversário difícil para você, para jogar, mas tivesse ganho do Noroeste, ganho do Água Santa, estava numa situação muito melhor. Vamos considerar até o empate com o Corinthians aqui. Vou botar até o empate do Corinthians na conta. Se você ganha do Noroeste e ganha do Água Santa, você pode somar aí por baixo mais 4 pontos. Então, cara, estaria ali meio na berlinda, né? Estaria ali meio tambando, muito difícil. Mas a situação estaria menos desesperadora, podemos dizer, né? Essa não vitória com o Água Santa é bizarro, né? Porque o Água Santa ele tem uma vitória no campeonato, 3 empates, 5 derrotas, tem 6 pontos, assim, é um dos piores times do campeonato. Palmeiras em casa abre o placar, em casa não, né? Tava em Brasília, né? Mas enfim, com mais torcida e tudo mais. Mas abre o placar cedo, podendo controlar o jogo e tudo mais, e nada, né? Realmente o time caiu muito e no segundo tempo tava aquele gol bobo. E ainda, né? A gente já falou daquele pênalti do Naves, ainda a situação podia estar bem pior ainda. Então o Palmeiras está se enrolando muito sozinho. E o Abel leva de maneira, acho que até meio displicente, do jeito que ele fala em relação a esse lance do Paulista, de não ganhar e tal. Mas se realmente não aconteceu, eu espero que não, né? Mas se não acontecer, vai colocar uma pressão que eu acho que até hoje ele nunca teve no Palmeiras. É isso, então, senhores. Essa é a situação do Palmeiras. Trouxemos para vocês aqui essa situação preocupante. Eu acho que o Palmeiras seria campeão paulista, sinceramente. Poderia acontecer de não ser campeão paulista, eu entenderia, mas só que para mim, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Se o Palmeiras cair na primeira fase do Paulista, para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Diante do faturamento que tem, diante das peças que tem, da comissão milionária que tem, de toda a estrutura, que eu não preciso nem discutir com vocês. Você pega um salário no jogador do Palmeiras, paga a comissão inteira do Água Santa. Você mantém o Água Santa por um ano. Só com o que você paga lá para a comissão do Abel. Então, para mim, acaba sendo vergonhoso esse resultado, caso o Palmeiras não passe da primeira fase de grupos. Quero saber a sua opinião, né? E para você, Erla? Óbvio, pergunta sua também. Não, pra caramba. Aconteceu com outros times aí nos últimos anos e o pessoal da famosa agenda positiva, né? Aqui não vai existir isso, nem pode. Se acontecer isso daí, digo mais, se cair até nas quartas, inclusive, penso igual. Aí na semi, quando você pega um clássico e tal, da semi pra frente, eu acho até o normal. Mas quartas e fase de grupos, não tem condição, velho. É isso, senhores. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Dá like no canal, no vídeo, por gentileza. Se inscreve no canal. 40 e tantos % das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Por favor, olha se você está inscrito aí, cara. Que os vídeos chegam em primeira mão para você. E aí você fica sabendo de informações do Palmeiras na frente do teu amiguinho. Porque a gente está sempre ligado aqui nas informações do Palmeiras. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.